Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós comentamos assuntos relacionados à fé, à filosofia e à cultura de maneira geral. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações e a compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Divulgue o canal para que ele cresça, né? Se inscreva, né, como eu falei, e sejam todos bem-vindos então a mais um vídeo, tá? Hoje, pessoal, nós vamos comentar aquele assunto que nós estávamos continuar a comentar, né? Sobre o livro do Eclesiastes da Bíblia Sagrada, da Almeida. Muito legal. E nós vamos continuar então a comentar sobre o livro do Eclesiastes. Bom, hoje nós vamos ver que os conselhos diversos, né? Deverás todas estas coisas considerei no meu coração, para declarar tudo isto, que os justos, os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e que também o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo o que passa perante ele. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro como ao impuro, assim também ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como aquele que teme o julgamento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e há devarios no seu coração enquanto vivem, e depois se vão aos mortos. Então, nós podemos entender aqui que tudo acontece igual, digamos assim, o sol nasce para os bons e para os maus, resumindo, né? Não existe, Deus não faz distinção de pessoas, Ele faz chover para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos, e isso é algo que faz parte da vida. A vida, ela tem esse transcorrer, né? Ela transcorre dessa maneira, que as pessoas elas podem usufruir, né, da vida delas, mesmo tendo um bom comportamento, tendo uma boa conduta, como não tendo. Porque isso nós vamos comentar, né, como eu falei até anteriormente, num tópico diferente, que é sobre o Salmo, um salmo que fala sobre essa questão de Deus fazer nascer o sol sobre justos e injustos. Isso mostra que nós não devemos, então, nos preocupar muito, tá? Porque os vivos, ora, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles mais salário, e já não haverá lembrança deles. Também o seu ódio, o seu amor e a sua inveja já passaram, e eles não têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, qual que é o conselho aqui? Para que nós aproveitemos enquanto nós desfrutamos de tudo que há aqui, né, nesta vida, na Terra, né? Desfrutemos de uma maneira correta, lógico. Por quê? Porque enquanto nós estamos aqui, a gente tem esperança. Depois, numa outra vida, nós não teremos esperança, porque os mortos, como está dito aqui, eles não sabem de nada, né? Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois Deus já se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias a tua breve vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Então, nós devemos, como está falando aqui, gozar com alegria daquilo que nós temos para fazer, se nós formos casados, vivermos bem o nosso matrimônio, né? Enfim, tudo devemos levar de uma maneira correta, viver bem, né? Porque nós podemos desfrutar disso, né? De uma maneira muito boa enquanto nós estivermos aqui. E nós devemos então valorizar aquilo que nós temos. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra nem projeto, nem ciência nem sabedoria alguma. Notei também que debaixo do sol não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes o favor, mas o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Então, tudo, como eu falei, acontece aqui, né, nessa nossa vida aqui na Terra. Então, a gente precisa, né, ter sabedoria para podermos aproveitar bem e para podermos fazer o melhor que nós possamos, no caso, né? E também o homem não conhece o tempo da sua morte, assim como os peixes que se pescam com a rede fatal, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim são enlaçados também os filhos dos homens no tempo de calamidades que vêm de surpresa sobre eles.
Também vi essa sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, que a cercou e levantou contra ela grandes baluartes. E encontrou-se nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu, melhor a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e suas palavras não foram ouvidas. As palavras do sábio devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina entre os tolos. Melhor a sabedoria do que as armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens. Então, é muito mais interessante a sabedoria. A sabedoria, ela consegue fazer com que nós façamos a vontade de Deus. E às vezes o mundo ele não valoriza muito isso, né? Por quê? Porque o mundo às vezes não vive numa condição favorável, né? Não vive numa condição muitas vezes que agrada a Deus. Então a sabedoria às vezes não é compreendida ou não é muito valorizada, mas nós precisamos sim viver uma vida sábia, porque o sábio com certeza ele faz a vontade de Deus. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar a essência do perfumista, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de tolice. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. E até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o seu entendimento e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes pecados. Ainda há o mal que vi debaixo do sol, um erro que procede dos que governam, o tolo ocupando grandes cargos e os ricos ocupando cargos inferiores. Vi os servos a cavalo e os príncipes andando a pé sobre a terra como servos. Então, a gente pode imaginar, pelo que está escrito aqui, que muitas coisas acontecem aqui, né, debaixo do sol, como ele mesmo diz. E são coisas que elas são também, muitas vezes, efêmeras, passageiras, e que nós não levaremos nada disso. Então, né, o conselho é que você viva bem a sua vida, que você saiba aproveitar, porque depois você não vai levar nada, você vai deixar tudo aqui, certo? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não dê descanso a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Certamente suave é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Porém, se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Ande pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua vida o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Então, o Eclesiastes ele aborda muito essa questão da vaidade. Então, ele fala que tudo é vaidade. Então, por mais que a pessoa ela acredite que ela está fazendo uma coisa muito legal, muito interessante, que isso que ela está fazendo é maravilhoso, que ela está aproveitando a vida, na verdade, tudo isso é passageiro. Tudo isso é efêmero, tudo é vaidade, né? Então, a gente tem que entender que o que realmente importa é a gente ser fiel a Deus. Né? Eu acredito que aproveitar a vida é interessante, mas a gente precisa ser fiel a Deus, porque é Deus quem nos justifica, é Deus quem nos dará a recompensa. Então, nós não obteríamos a recompensa, né, pelas nossas obras vamos por assim, nesta vida. Não é assim. A recompensa virá de Deus, porque Deus, ele realmente trará juízo, tudo, e julgará de acordo com o seu critério, né? Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos nos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos quando olham pelas janelas. Então, realmente, é importante que as pessoas saibam entender que a vida é algo que deve ser vivido de acordo com a vontade de Deus, porque depois que essa vida passar, não haverá mais nada, como já foi dito, né?
Tudo acontece aqui. Então a gente precisa viver bem a nossa vida enquanto nós estamos aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, desse conteúdo que nós abordamos do livro do Eclesiastes. No próximo vídeo nós vamos falar sobre outro livro bíblico muito interessante. Nós vamos falar sobre o livro do Eclesiástico. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Muito obrigada pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.